Pode ser o famoso hipotireoidismo subclínico, e famoso porque esse nome é ridículo, cansaço, palidez, dinamia, periceca, queda de cabeça, são difíceis. Assim como não é complicado tratar o hipotireoidismo. Como é que a gente trata? É com hormônio, doce, é doce. E a prova não fica perguntando, não, dose de levotiroxina, como é que faz? Não fica perguntando isso não, então por isso a gente não vai discutir isso aqui. Esse não é o ponto, não é o foco da nossa conversa. Existem outras mensagens mais importantes, como lembrar que o tratamento é dar o hormônio, ok, belezinha e tal. Precisa fazer o corpo pegar no tranco de novo, mas cuidado. Cuidado na hora de energizar o ambiente. Cuidado na hora de jogar energia pra valer. É que nem casa o quadro de luz. Quando a gente vai religar, cuidado, porque vai chegar muita energia de uma vez. Se o quadro for novo, não tem problema, mas se for velho, pode dar curto-circuito. Muito cuidado no tratamento dos idosos. Por quê? Porque o excesso de hormônio tiroidiano ofertado no tratamento pode não ser bem recebido. E o indivíduo pode ter arritmias, por exemplo. No idoso, tipicamente, a gente inicia o tratamento em doses mais baixas e vai aumentando progressivamente. Muito cuidado, porque essa é a grande peculiaridade do tratamento que a prova gosta de explorar. Porque, grosso modo, são outras mensagens, cara, que a prova costuma abraçar no contexto do hipotireoidismo. Vamos ver mais questão? Questão de 2017. Paciente de 70 anos, veio ao ambulatório por conta de exames. Não tá sentindo nada. Quem foi que pediu essa jossa? Enfim, TSH de 9 tá elevado. T4 livre, normal. Ai, que estranho. Mas é T4 livre normal, o hormônio tá normal na periferia, mas o TSH tá elevado. O que é isso? Demais exames sem alterações? Tem osteoporose? É ansiosa? Eu também sou, enfim. E a conduta adequada frente aos exames é pedir o quê? Como assim pedir o quê? O que essa paciente tem? Esquisito. O hormônio tá normal, o TSH tá elevado? Muita atenção. Isso pode ser o famoso hipotireoidismo subclínico, e famoso porque esse nome é ridículo. Pensa comigo, hipotireoidismo subclínico. O que é isso aí? É uma pessoa que tem hipotireoidismo, não está liberando hormônio na periferia, mas não tem manifestações clínicas, não é? Não é isso que faz sentido? Pois é, não é isso não. Isso nome tá errado, cara. Na verdade, isso aqui denota um paciente que tem alguma disfunção na glândula, a tireoide não está 100%, mas ela ainda está dando um pouquinho de conta do recado, sabe? É um indivíduo que ele já tem algum grau de disfunção, ele já tem um grauzinho de hipotireoidismo, mas a gente ainda não flagrou isso nos hormônios periféricos. Por quê? Porque a doença começou a se instalar na tireoide, ela diminuiu o ritmo de produção de hormônio, o hormônio cai um pouquinho, mas aí a hipófise compensa e aumenta o TSH. E aí a tireoide pega no tranco e produz um pouquinho mais de hormônio, e aí fica tudo bem com o TSH mais alto. A doença evolui mais um pouco, a tireoide diminui a quantidade de hormônio, a hipófise daquilo aumenta mais o TSH, e a tireoide pode melhorar um pouquinho a produção. E vai indo nessa brincadeira. O TSH vai subindo, a doença vai piorando, uma hora cai, entendeu? Uma hora o hormônio cai, uma hora o hormônio sobe porque o TSH está aumentando, e assim vai. No começo, a gente consegue controlar aumentando o TSH. No começo a gente consegue vencer a doença. Só que aí, papai, não tem jeito. É só que o bem vence o mal, conversa fiada. A doença vai se instalar. Vai chegar um momento que a tireoide vai produzir pouco hormônio e não adianta a hipófise estimular. Não produz mais porque tem muita doença. Aí é o hipotireoidismo clínico, laboratorial, né? Mas enfim. Aí a gente vai flagrar a redução dos hormônios. Mas no começo, não. No começo da instalação da doença, a gente vai encontrar hormônios na periferia normais com um TSH elevado, entendeu? Hipotireoidismo subclínico. E aí o que a gente faz nesse cenário? Vou dar hormônio tiroidiano, porque já existe um grau pequeno de hipotireoidismo que, embora não esteja sendo detectado laboratorialmente, já pode ser importante. Pois é, cara. Existe uma discussão sem fim na literatura se vale a pena ou não tratar. A recomendação de hoje é que a gente trate em cenários bem excepcionais. Por exemplo, se o TSH estiver muito elevado, sugerindo que a doença já está quase para aparecer, TSH é maior do que 10, aí vale a pena repor hormônio. O outro cenário é na grávida. O obstetra não gosta, mas vou lembrar que são 2, né, cara? A demanda é maior, enfim. Então na grávida, a gente também considera o tratamento. Nos outros casos é extremamente discutível, mas a recomendação
mais seguida hoje é da gente valorizar esses aspectos pontuais para tratar o hipotireoidismo subclínico. Mas muita atenção. Sempre que a gente encontrar um paciente que trouxer um exame sugerindo a presença de hipotireoidismo subclínico, TSH elevado com os hormônios normais, T3, T4 livre, enfim, a pergunta imediata que a gente precisa fazer não é assim, trato ou não trato. Não é não. O ponto fundamental é perguntar, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Será que existe hipotireoidismo subclínico? E por quê? Porque as variações dos níveis de hormônio podem acontecer na vida. Se a tireoide tiver tirado no final de semana de descanso, isso pode acontecer. Reduziu um pouquinho o hormônio, TSH subiu, tireoide subiu um pouquinho a produção de hormônio e a gente flagra aquilo colhendo o exame na segunda-feira. O hormônio está normal porque o TSH subiu um pouquinho, porque a tireoide descansou um pouco no final de semana. Pode ser uma alteração transitória. E por isso, olha a questão lá, essa paciente que tem TSH elevado, T4 livre normal, tem como conduta dosar de novo o TSH daqui a pouco para ver se ela tem hipotireoidismo subclínico. Entendido? Muita atenção com essas mensagens, com essa ideia geral do hipotireoidismo, porque isso é muito importante e cai pra caramba na prova. Isso também é bom pra gente evitar fazer festa surpresa para paciente com hipotireoidismo. Não pode! Por que não pode fazer festa surpresa? Porque o cara entra em curto-circuito. Muito cuidado com a possibilidade do coma mixedematoso. Muita atenção. O que é o coma mixedematoso? Assim como existe a crise tireotóxica, a tireotoxicose, o excesso de hormônio tireoidiano, existe o coma mixedematoso, que é a falta da falta de hormônio tireoidiano. É um cenário que o indivíduo estava lá curtindo o hipotireoidismo dele, muitas vezes até com tratamento irregular, mas estava lá com o seu hipotireoidismo e tal, hibernando. E aí, de repente, cara, a gente quer fazer uma festa surpresa. Toca a campanha, a pessoa vai lá, vem festa e tal. Surpresa! A matar o cara. O indivíduo não tem condições de aumentar o seu metabolismo. Se o paciente com hipotireoidismo for convidado a ter um estresse metabólico, por exemplo, sepse, ferrou. Ele não consegue aumentar o débito cardíaco. Ele não consegue aumentar a produção de cortisol pela adrenal. O cara não aguenta estresse para valer. E pode acontecer uma falha definitiva no sistema, porque consome as últimas energias que o indivíduo tinha. E a gente pode ter uma exacerbação dos achados. Pode rebaixar para valer, reduz substancialmente o débito cardíaco, depressão ventilatória associada ao rebaixamento de consciência. A adrenal para de funcionar para valer. Hipotermia. Tudo isso por exacerbação das manifestações de hipotireoidismo associado a um estresse metabólico intenso. Muito cuidado, porque tipicamente essas manifestações vêm misturadas com uma doença de base. O indivíduo tem uma pneumonia, por exemplo, mas está muito mal, grave, instável. A gente precisa pensar na possibilidade de coma mixedematoso. E o ponto crítico aqui é que tem que pensar mesmo. Porque não existe um dado laboratorial que defina isso. Vem cá, o TSH de quanto que define? Não tem. É o hormônio de quanto que define? Não tem. É a gente encontrar um indivíduo que tem estigmas de hipotireoidismo, ou até que tinha o diagnóstico de hipotireoidismo, e que tem uma instabilidade clínica exuberante. Nesse contexto, a gente precisa considerar a possibilidade de coma mixedematoso e tratar agressivamente. Tem que dar muito hormônio tireoidiano. Obviamente, tratar a condição de base, mas tem que chacoalhar com hormônio tireoidiano. Corticoide também vai ser interessante, porque tem um grau de insuficiência adrenal relativa. A gente precisa fazer o corpo pegar no tranco, cara. E hormônio tireoidiano e corticoide são uma dupla dinâmica bem importante para a nossa vida. Um é Batman ou Robin, não sei quem é quem, mas os dois são importantes. Muita atenção com o coma mixedematoso, muita atenção, mais ainda, com todo o contexto envolvido no hipotireoidismo. É muito massa. Fala sério.
o diagnóstico, etiologia, tratamento. Então vamos lá? Simbora aqui comigo, que é um assunto muito importante nessa prova para vocês, hein? Então simbora! Então já aguarda com isso aí, olha só, por quê? Então essa frequência, né, realmente diminui, caracterizado por quê, né? Por pelo menos 2 com o conceito de diarreia. O que seria diarreia? Então vamos entender. Primeira coisa, né, é um sintoma e um sinal clínico caracterizado por quê, né? Por pelo menos 2 desses 3 componentes. Olha só, aumento do número das evacuações, né, falaremos sobre isso também, uma diminuição da consistência ou também aumento desse volume fecal, tá? Então já aguarda com isso aí, olha só, por quê? Então essa frequência, né, idealmente vai estar o quê? Acima de 3 evacuações por dia. A consistência é mais amolecida, pastosa, né, ou líquida. Então tem alguma alteração nessa consistência das fezes, assim como aumento desse volume fecal, né, 200 gramas aí por dia, tá certo? Então tendo 2 aí desses 3 critérios, já considera como diarreia. Depois eu vou explicar como que é aguda, quando é crônica, né, vai estudar sobre isso, tá? Então olha só, por que acontece isso, né, diarreia? Porque é um balanço, né, geralmente o que acontece no ser humano? Tem um balanço entre a absorção e secreção de fluidos, não é isso? Então geralmente acontece isso, né, pelo intestino. Mas nesse caso da diarreia, esse balanço está prejudicado entre a absorção, né, e secreção de fluidos. Então com isso, há uma redução dessa absorção, um aumento dessa secreção de fluidos, tá? Levando, óbvio aí, a diarreia, tá? E com isso a gente pode tentar pensar também em tipo de evolução. Primeira coisa, ela pode ser aguda, quando é até 2 semanas de diarreia. Ave Maria, chato pra caramba, né, ter diarreia, mas até 2 semanas, pode ser um quadro agudo que pode se resolver, inclusive, sozinho, tá? Então, até 2 semanas a gente fala que é aguda e pronto, tá? Depois, né, até 4 semanas aí, já é um quadro mais persistente, começou a arrastar, com a diarreia protraída, tá persistente, opa, né, vamos investigar melhor esse quadro aí, tá? E diarreia crônica, aí é obrigatória a investigação, não tem jeito, não que as outras não precisam, eu falar sobre isso também, tá? A partir de 4 semanas já define como crônica. Então, resumindo pra vocês, aguda até 2 semanas e crônica a partir de 1 mês, tá? Grava isso. E aí nós podemos classificar também essa diarreia, né? Nós já falamos um pouco sobre a questão do tempo de evolução, então ela pode ser aguda, pode ser persistente, pode ser crônica, mas também a gente pode classificá-la de outras formas. Olha só, primeiro pelo mecanismo fisiopatológico, e já vou logo falando pra vocês que isso é muito didático, tá? Pra prova de vocês é muito didático, mas de uma forma geral, às vezes a gente não consegue definir muito bem, tá? Mas, de forma didática, a gente pode pensar, né, em osmótica, secretória, exudativa, desabsortiva e motora. Calma lá que eu já falo sobre isso pra vocês também, com certeza. E também em relação à etiologia, ou seja, infecciosa e não infecciosa, tá? Então vamos lá, então entender um pouquinho melhor sobre isso? O tempo de evolução já expliquei. Então, até 2 semanas, de 2 a 4 e acima de 4. Infecciosa ou infecciosa, tá claro, né? Então vamos entender agora o mecanismo fisiopatológico, né? O que realmente explicaria aquele quadro daquela diarreia? Já vai pensando pra mim nos exemplos, né, de cada situação, tá? Então olha só, osmótica, né? O problema tá falando, tem um componente osmótico, que é uma substância osmoticamente ativa que não vai ser possível ser absorvida pelo trato gastrointestinal, tá certo? E com isso puxa o quê? Puxa água, né? Levando à diarreia. Lembra de algum exemplo aí, logo de cara? Opa, intolerância à lactose é uma delas, inclusive, né? O leite não é bem absorvido, tá, você chegar no trato gastrointestinal, vai ser lá fermentado, e com isso acaba puxando, então a água tem um componente osmótico, ele é associado, vai puxar água, tá? E levando a diarreia. Uma coisa interessante que cai muito nas provas é esse detalhe aqui, olha só. Ela cessa com jejum, tá? Diarreia osmótica. Você parou de comer, vai cessar a diarreia, afinal não tem um componente ali osmótico puxando água, tá? E com isso, esse gap osmótico fecal está aumentado, tá? Isso aqui é questão de prova pra vocês. E a secretória? O que acontece com a secretória? Já falo dos exemplos para você, tá? Então, olha só, eu tenho um aumento da secreção desse líquido, né? Ou também uma inibição dessa absorção. Lembra de alguma possibilidade que leva a isso? E um detalhe muito interessante, tá? É que não cessa com jejum. Ó, eu tô diferenciando aqui já, inclusive, tá? Essa não cessa. Posso parar de comer que ela não vai melhorar essa diarreia, tá? Tá secretando, tá produzindo líquido o tempo todo. Alguma coisa tá estimulando isso, tá? E aqui, geralmente, o gap osmótico, ele é normal. Tá certo? Opa, exudativa. Ó, o problema tá falando exudativa, tá exudando, tá? Produzindo alguma coisa, tá inflamando, será? Aquele intestino? Sim, por quê? Porque geralmente tem a liberação de citoquinas, né? E mediadores inflamatórios na mucosa. Opa, tá inflamando aquela mucosa, liberando então as substâncias que vão realmente, né, ter esse componente exudativo, levando ali a diarreia. E nesse caso, opa, inflama esse intestino, né? Lesa a mucosa. Então tem um componente que é inflamatório ali associado. Então eu tenho que ter agressão a essa mucosa, tá? Coisa, por exemplo, que não tá agredindo essa mucosa aqui vai agredir essa mucosa. Então se eu agredir essa mucosa, o que vai acontecer? Tem sangue, né? Tem muco nas fezes, quero reagir, né? Os querem tentar me proteger, produz um muco, né? Vai ter lesão, tem sangue. Tô levando aí um componente de disenteria dessas fezes, tá? Pela agressão dessa mucosa. Opa, desabsortiva, olha só, principal origem do intestino delgado, porque alguma coisa não está absorvendo lá em cima. Geralmente tem uma absorção intestinal, tá? Geralmente o que? Delgado, que é o principal local que vai reter água, tá? O colo vai ser só para poder tirar ali. Opa, peraí, vamos tirar aqui um pouquinho de quantidade de água que ainda tá sobrando aqui. Vamos tentar realmente aqui fazer esse bolo fecal direito, tá certo? E aqui então vai que dificultar essa questão de absorção. Então tem desses casos, por não conseguir absorver direito, né, má absorção intestinal, tá? E tem gordura nas fezes. Aqui onde apresenta então a esteatorreia, um sinal importante desse tipo de diarreia desabsortiva, tá? Eu posso ter com isso também sinais
desidratação, desnutrição. Esse paciente não consegue absorver bem essa diarreia, né? Aquelas fezes exclusivas, às vezes pode acontecer. É uma diarreia também realmente que tem grande volume. É isso mesmo? O que vocês acham? Já tentando diferenciar um pouquinho em relação à diarreia alta e diarreia baixa. Tá? E a temporalidade motora, quando tem alguma alteração realmente motora, né? Realmente do trato gastrointestinal, ele trânsito acelera bastante. Olha, eu tô nervoso, tô ansioso, ele tá passando por um estresse. Opa, o intestino funciona mais rápido. O que aconteceu? Alguma coisa acelerou esse intestino. Tem componente motor ali associado, tá certo? Então, óbvio que esse trânsito tá acelerado, tá, né? Tá lá, opa, tá mudado aquele trânsito ali. Então, geralmente, tá, é um trânsito mais para acelerado, mas também pode acontecer em alguns casos ali retardado, tá? Vamos pensar então um pouquinho dessa questão de cada exemplo. Já falo pra vocês, é difícil na prática ter apenas um componente só osmótico, só secretório, né? Às vezes pode ter uma associação de mecanismos fisiopatológicos, mas as provas, eles querem fazer aquela coisa bem, isso daqui, bem separadinha, bem didática, então a gente tem que saber exemplos de cada um deles. Vamos ver? Olha só, vem aqui comigo, ó. Osmótica, como eu falei pra vocês, intolerâncias alimentares, né? Como a intolerância à lactose, à frutose, que tem esse componente aí, realmente osmótico, puxando essa água. Não é absorvido esse componente, né? Chega lá no intestino, opa, não absorveu e vai lá e dá diarreia, tá? Alguns alimentos também com sorbitol, com manitol, com xilitol, levando a componente osmótico também. Olha a secretória aí, tá? Bactérias produtoras de toxinas. Olha aqui, ó, né? A cólera, que realmente, né, super bem comentado lá atrás, no passado, né? Ou também protococarcinose, gastrinoma, né, gastrinoma, lipoma, levando a componente secretória, produzindo ali hormônios que vai estimular então ali a secreção de líquido, tá certo? O que é oxidativa? Aqui são os quadros clássicos, né? Da diarreias infecciosas, então bacteriana, por exemplo, aí vem salmonella, shigella, E. coli, a própria doença inflamatória intestinal, né? A gente vem retocolite, Crohn, que tem o quadro que é invasivo, é oxidativo, vai inflamar esse intestino, vai levar diarreia com sangue, né? Com desinteria, inclusive. E a desabsortiva? Interessantíssimo esse caso. Aqui vem falar muito nas provas de doença celíaca, né? Onde a gente não consegue absorver ali no trato gastrointestinal alto, tá? Você tem alteração da absorção e com isso tem sim esteatorreia, tem alteração de desnutrição, tem alteração de má absorção de alguns nutrientes, tá? Mas a gente não pode esquecer pancreatite crônica, tuberculose, esclerosdíase, né? Giardíase. E olha o componente motor. Aqui vem, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, às vezes paciente com intestino irritável que pode apresentar, pós-operatório de ressecção, tá? Esclerodermia, diabetes, aquele paciente às vezes que tem um quadro que tem realmente, né, alteração ali ganglionar pela diabetes, tá levando também um quadro de diarreia, tá? Então aqui são alguns exemplos pra gente pensar aí, tá? Nesses pacientes com diarreia, esses mecanismos fisiopatológicos, tá? Vem aqui comigo, aqui pertinho, vem aqui comigo, ó. Então olha só, logo de cara eu quero falar pra vocês, tá? Isso é meio didático, essa separação dos mecanismos fisiopatológicos. Nem sempre é tão assim separado, tá? Mas é importante vocês entenderem cada mecanismo pra gente começar a pensar na etiologia, na possibilidade. Quando chegar lá na prova, fala assim, peraí, essa questão, o que está acontecendo aqui? Tem muito mais do que alteração da má absorção, alterou o trânsito, né? Tem componente inflamatório, que a partir daí eu começo a pensar em quê? Começo a pensar na possível etiologia, no diagnóstico e no tratamento. Então para isso serve isso, tá certo? Mas vamos lá, vem aqui comigo, ó, tem uma coisa super importante pra vocês aqui agora, que eu trazer aqui no próximo slide pra você. Então vamos lá, vem aqui. Então, olha só, importantíssimo, não pode deixar, falei um pouquinho pra vocês aqui nesse instante, tá? Então, dá pra diferenciar um pouquinho pra vocês aí, olha só, diarreia osmótica, tá? Se eu suspendo o agente causal, tá? Tirei, né? Então, melhora a diarreia. Então, aquela diarreia que cessa completamente com o jejum. Não esqueçam disso, tá? E geralmente não há diarreia noturna, o paciente fica super bem e vida que segue, não vai acordar de madrugada por conta disso, tá? Tu grava aí, se eu suspendi, melhorou, não tem realmente ali, tá? Realmente relação, né? Diarreia noturna e vai cessar completamente aí com o jejum. Diferente, então, da diarreia secretória não invasiva. Eu não tô falando ainda da parte invasiva, tá? Não vai cessar com jejum e pode ocorrer aí diarreia noturna, tá certo? Gravou essa diferença? Isso cai em prova, hein? Não vacila. Então vamos para o conceito de diarreia aguda, vamos começar a diarreia aguda propriamente dito, tá? Isso é mais para a gente tentar diferenciar um pouquinho, serve para a base aí para nossa aula de diarreia aguda e diarreia crônica, dessa parte inicial para vocês, tá? Para vamos entender um pouco mais sobre diarreia aguda, se faz etiologia, tratamento, diagnóstico e assim vai. Então vamos lá, como falei para vocês, né, diarreia aguda tem um excesso de água nas fezes, eu tenho um aumento nessa frequência de evacuações, outra modificação nessa consistência fecal, tá certo? Esse peso fecal, ele é aumentado, né? Então a duração aí de até 2 semanas, grava isso, até 2 semanas, tá? E como etiologia, 90% dos casos, eles têm uma causa infecciosa, né? Vírus, tá? Principal causa aí, realmente, principal é a gente pensa logo em vírus, tá certo? E quando a gente pensa em bactéria, é mais grave, geralmente, tá? Então, mais comum é quadro infeccioso de uma forma geral, os vírus são mais, né, frequentes, inclusive, mas nas bactérias eu tenho um quadro mais grave associado nesses casos, tá certo? E também posso ter, galerinha, aí vamos pensar sempre muito no efeito direto das toxinas bacterianas, tá? Tanto pré-formadas, certo? Ou também já ingeridas acidentalmente. Aquela diarreia, às vezes, que, opa, você comeu agora, né, aquele podrão, aquele sanduíche, e já começa a ter diarreia, muito rápido. Acabou de comer sanduíche com maionese e já começa logo em seguida a ter diarreia. Por quê? Porque tanto pode ter uma toxina pré-formada que vai demorar um pouco mais para agir, um pouco mais para ter sintoma, ou aquilo que já ingeriu acidentalmente a toxina, que é mais rápido, já tem que mais ter sintoma logo de cara, tá? Dessa mucosa intestinal. Pode acontecer também com protozoários e parasitas? Pode. Mas é comum? Não. É menos frequente. Tá certo? Então vamos lá para o Memorize? Memorize então para mim aqui agora a etiologia que cai em prova com certeza. Então vamos lá, vem aqui comigo, ó.
Em relação à epidemiologia, tá? Sempre cai nas provas, vira e mexe, seja na pediatria, seja na clínica médica. Então, olha só, nas crianças, né, até 2 anos, vão continuar crescendo rotavírus. É muito frequente a diarreia, com muito vômito, muita diarreia frequente, né? Então tem desidratação aí. Se é uma criancinha maior, já começa a pensar em outras coisas, né? Giardia, Shigella, Salmonella. E que vem pra mim, né, o adulto, o E. coli disparado como causa mais comum aí, tá? Pensando realmente no adulto como um todo, tá certo? E aí no ambiente hospitalar e imunocomprometido, a gente pensa muito em quê, né? Clostridióides agora, né? Mudou esse nome, tá difícil, tá certo? Com possibilidade de, inclusive, de complicação de algo mais grave, inclusive, nesses pacientes. Então, olha só, dos vírus, né? Tem vários, norovírus, rotavírus, adenovírus, né? Tem bastante vírus aí, tá? Que são comuns. A gente fica muito no adenovírus, né? E rotavírus também, tá certo? Mas geralmente, né? Esse acometimento é mais geral, geralmente é alto mais limitado, né? Pode acontecer aí uma diarreia secretória, tá? Associada a esse quadro viral, tá? Mas é interessante que geralmente não chega a ter 14 dias, é muito mais autolimitado do que um quadro bacteriano. Tá certo? E às vezes pode diferenciar um pouquinho em relação ao tipo de vírus, né? Qual a clínica, qual a duração. Eu seria, por exemplo, que geralmente pode ter uma duração mais rápida, tá? Mas sintomas bem, né? São bem variáveis, os sintomas em relação à duração. Tem até 1, 2 dias, 2, 3 dias, até 12 dias em relação à diarreia com adenovírus, tá? E geralmente pode ter além da diarreia, vômitos, mialgia, às vezes uma febrezinha ali baixa, tá? Então pode acontecer também outros sintomas associados aí a um quadro viral. E principalmente um quadro então mais o quê? Mais secretório. Guarda isso, certo? E as bactérias, né? Aí vem E. coli, Salmonella, Campylobacter, Shigella, tem várias aí, tá? O que é interessante, que geralmente tem uma produção de toxinas, tá? Ou até mesmo invasão dessa mucosa. Se eu vou invadir essa mucosa, eu vou agredir essa mucosa, eu posso ter aquele componente que é inflamatório, né? Aquele componente realmente ali exudativo, né? Que pode ter então disenteria, pode ter muco, pode ter sangue nesses pacientes, tá? Quando a gente pensa em alguns subtipos específicos aí, algumas cepas, né? De bactérias, por exemplo, aqui mesmo, ó, da E. coli, tá? A gente pode ter, inclusive, mecanismos fisiopatológicos diferentes para cada uma delas, tá? Quando a gente pensa no E. coli, ela pode ter uma diarreia secretória ou até mesmo exudativa, tá? De acordo com realmente aí com essa cepa. Então, por exemplo, quadro mais secretório a gente pensa mais na enteropatogênica, entronetoxigênica, enteroaderente, mas quando a gente pensa que é importante que esse aqui cai na prova com mais frequência, né? Quando a gente vai pro subtipo aí da enterohemorrágica, né? O sorotipo OC57H7, tá? Ela é enteroinvasiva, é aquela que é agressiva, mas pode fazer o quê? Exudativa, né? Tem um risco maior de gravidade, inclusive, desses pacientes, tá? Então essa vira e mexe aqui cai na prova de vocês, tá certo? Então vamos para mais um quadro aqui importante para vocês? Vem aqui comigo. Olha aqui, ó, isso cai na prova, não tem jeito, tá? Uma diarreia aguda por E. coli, então, enterohemorrágica, ou seja, aquela E. coli, então, OC57H7 que eu acabei de mostrar pra vocês. Por quê? Porque tem uma relação com a síndrome hemolítica urêmica. Galerinha, tem que pensar. Chegou lá na prova de vocês, começou com a diarreia, opa, foi lá na questão dos exames laboratoriais, começou a avaliar, tem alteração da função renal, tem alguma alteração de anemia, eita, né, tem alguma aqui, ó, trombocitopenia, pense nesse subtipo, tá? Por quê? Então, essa síndrome hemolítica urêmica, tá? Além do paciente ter a diarreia em si, tá? Nós temos o quê? Depois disso, você começou com aquele quadro de diarreia, geralmente 5 a 10 dias após esse quadro, tá certo? Ele começou a apresentar, então, alguns outros sinais, sintomas ali, tá? Começa a apresentar, então, evidências, né, de uma desidratação grave, provavelmente, com falência renal, com insuficiência renal aguda, com anemia hemolítica, né, ali, ó, microangiopática, inclusive, tá? E com trombocitopenia não imune. Então, isso aí define pra gente, né, essa síndrome hemolítica urêmica. Então, grava isso. Teve uma diarreia, evoluiu, então, pra, né, insuficiência renal, anemia, trombocitopenia, pense nesse subtipo, então, dessa diarreia aguda por E. coli enterohemorrágica. Tá certo? E também pode acontecer de apresentar febre e sintomas neurológicos associados a esse quadro, sendo um quadro mais grave ainda em relação a esse tipo aí. Tá certo? Então vamos lá. Olha só. Além disso, também pode pensar em salmonella, Staphylo aureus. Qual a diferença que pode, lá naquela questão, pensar mais naquele, né, naquele tipo de bactéria, ou naquela cepa, naquele realmente, qual seria então nesses casos? Olha só. A salmonella pode levar a uma diarreia mais secretória, de forma mais grave, inclusive. Pensando muito no quadro que é exudativo, tá? Lembrando febre, muco, sangue, toxemia, cólica abdominal. Pode, inclusive, persistir com um portador crônico. Isso pode acontecer. Vira e mexe, fala um pouquinho sobre isso, né? Querem colocar também essa relação, tá? E cuidado principalmente com quais alimentos? Ovos, queijos, né? Aves, frutos do mar, tá? A gente pode botar isso um pouco lá na história pra vocês, tá? Contato com animais também, inclusive. Tá certo? Então você pensa assim, a salmonella é mais grave, geralmente, a forma secretória, tá? É exudativo, pode ter toxemia, aquele paciente vai estar prostrado, tem disenteria associado, tá? E também essa é a questão aqui com a alimentação. A Staphylo aureus, ela é interessante, também vira e mexe cai na prova, por quê? Né? Porque, olha só, é muito rápido a apresentação dessa diarreia. Aquele paciente tem um período de incubação super curto, às vezes, com 2 a 8 horas. Como eu te falei, foi ali comer o podrão, comeu ali com maionese, opa, já começou a apresentar, então, depois ali uma diarreia, tá certo? Então pode ter náuseas, pode ter vômitos, cólicas, geralmente a diarreia mais aquosa, mas pode ter algo ali também, né, associado de algo mais invasivo, tá? E pode acontecer de ser algo autolimitado também, entre 12 a 24 horas resolveu, tá? Staphylo aureus. Cuidado com o quê? Alimento mal refrigerado e maionese, como eu falei pra vocês aqui, tá? Então, um detalhe pra vocês da prova, pensar em Staphylo aureus, é quando esse período de incubação é muito curto, tá? Quando às vezes você já ingere, inclusive, as toxinas já formadas para esse paciente.
E a Shigella? Aí tem vários sorotipos, né? A gente pensa muito mais desses, aquilo que eu coloquei aqui pra você, né? A Sonei com estudos moderados, mas principalmente aí que cai em prova, a gente fala muito sobre desinteria, né? A Frexneri, né? Que são os mais graves, tá? Mas é interessante o seguinte, ele também pode ter esse componente, tá? Secretório, uma forma mais grave, uma forma mais exudativa, inclusive junto aí associado, tá? Com a Shigella. E vira e mexe cobra em prova por quê? Com associação com artrite pós-infecciosa, né? Esse de Reiter aí, tá também aí explicando, né? Também esse quadro. E também lembrar que é uma possível associação, não só aquele tipo de E. coli que eu falei pra vocês, mas também pode ter uma associação com a síndrome hemolítico urêmica nesses pacientes, tá? Então cuidado aí com água, né? Alimentos não contaminados, epidemias em creches, também ali um pouco da epidemiologia pra vocês, tá? Com essa associação com Shigella, tá? Gente, nem será tão fácil de definir qual bactéria tá levando a isso. São alguns detalhes pra vocês na prova, tá? Você pode pensar mais um do que outro, que de vez em quando vocês querem saber qual é o agente etiológico da questão. Às vezes sempre é fácil assim, mas vai tentando isso, né? Por essas dicas que eu tô dando pra vocês aqui, elas são algumas situações aqui específicas pra cada agente, tá certo? Questões infecciosas, aí tem algumas, né? Medicamentosa, por exemplo, principalmente aqui antibióticos, anti-inflamatórios, tá? Hipoglicemiantes, por exemplo, tá? Doenças sistêmicas, né? Diabetes descompensada e assim vai. Aí eu pergunto pra vocês em relação ao quadro clínico, né? Qual seria, então, uma diarreia mais alta e uma diarreia mais baixa? Você sabe, então, diferenciar isso? Como a gente pensa assim, peraí, o que tá cometendo mais aqui, né? É mais delgado ou mais o intestino realmente grosso, né? O colo. Então, olha só, isso aqui é importante pra vocês, tá? Na diarreia alta, geralmente acomete o quê? Intestino delgado. Tá? Então a parte superior. A frequência de elevação, né, de evacuações aí é elevada, tá? Com maior volume fecal. Então, realmente você tem aquele volume fecal grande, né? Você passa a evacuar bastante, né? Fezes ali, realmente, quando você apresenta. E nem sempre assim, né? Várias vezes ao banheiro, tá? Geralmente com fezes líquidas ou também com fezes de gordura nas fezes. Por que isso? Por quê? Porque tem esteatorreia, você tem má absorção, situação desabsortiva, levando então a esteatorreia, levando a desnutrição, a desidratação, inclusive, tá? E pode acontecer sim também uma dermatite perianal com acidez fecal aí nestes pacientes, tá certo? E diarreia baixa. E aí, como que seria isso, né? Ali pegou mais o quê? Pegou mais o delgado. Aqui pegou mais o colo, tá? E aqui nós temos sintomas que chamam de sintomas distais. O que seriam isso também aí? Já falo também isso pra você. Ó, pode ter um componente aqui mais invasivo, com muco, com sangue, com pus, tá? É aquele paciente que vai várias vezes ao banheiro, várias vezes, mas em pequena quantidade, tá? Muito mais que na diarreia alta, ou seja, o volume é muito grande, mas eu vou tantas vezes assim, tá? Claro que a frequência é elevada porque tem diarreia, mas não é tantas vezes assim, né? São tantas vezes assim. E aqui nesse caso é o quê? Opa, eu vou várias vezes em pequena quantidade, né? Então vai no banheiro, vai lá e acha que ainda tem fezes pra poder evacuar, tá? E além disso, tem sintomas distais que eu falei pra você. Ou seja, ó, tenesmo, tá? E urgência fecal. Aquela sensação que ainda tem fezes pra evacuar, tá certo? Que ainda tem algo ali no reto, quer ir correndo pro banheiro de forma rápida pra resolver isso. Então vem aqui comigo, vem aqui rapidinho. Então olha só, a gente quer tentar diferenciar um pouco da diarreia alta pra diarreia baixa, mas nem sempre é tão fácil assim. Pensa nisso, diarreia alta, vai pensar pegar mais aonde? Intestino delgado, tá? Eu vou realmente assim ter uma frequência elevada, óbvio, tem diarreia, mas ok, menor quantidade, mas o volume fecal é muito grande. Então com isso eu não consigo absorver líquido, eu perco aí de absorver alguns nutrientes, tá? Então pode ter má absorção, pode ter desnutrição, desidratação, e tem um componente interessante que é esteatorreia, tá? Perda de gordura nas fezes. Isso é interessante, tá certo? Pode ter um acidez fecal, né? Realmente um dermatite, tá? Diferente do paciente, então, tem diarreia mais baixa, vai cometer mais o colo desse paciente. Não tem mais tanta água para poder absorver. Então, com isso, o volume ele é menor, ele vai várias vezes ao banheiro. Tem um componente irritativo naquele intestino grosso ali, aquela parte mais final. Então, por isso, o paciente tem o quê? Tem com isso sintomas distais, né? Tem o tenesmo, tem urgência fecal, tem pro banheiro de forma rápida, tá? E aí pode ter sangue, pode ter muco, pode ter pus. Tem um componente inflamatório ali, invasivo maior desses pacientes, tá? Tentando diferenciar. A gente também pensa aqui nas etiologias. O que vai cometer mais a parte mais alta ou a parte mais baixa desse intestino? Então já vai pensando em relação a isso. E também sobre a questão que de comportamento depois em relação à desidratação, né? Que eu vou precisar repor ou não para esse paciente, como eu vou conduzir esse paciente. Tá certo? Então vem aqui comigo, vamos continuar, vem cá. Então, olha só, em relação ao quadro clínico, pode ser diarreia líquida mais aguda ou mais sanguinolenta, pode ser náuseas, vômitos, dor abdominal, febre, desidratação. Essa é a palavra-chave da nossa aula, né, em relação ao tratamento, logo de cara, né? Desidratação, quer saber qual foi a repercussão desse paciente, né? Tem náuseas, pergunta, ok, mas aí, qual tá a repercussão, né? Tá perdendo muito líquido, né, com esses vômitos com essa diarreia, tá? Tá perdendo realmente alguns nutrientes, tá perdendo realmente sódio, potássio, tem fio eletrolítico associado com esse paciente, o que tá acontecendo, tá? Além disso, febre, e também se tem sintomas que surgiram aí, porque um quadro mais infeccioso, mais invasivo, como sangue, muco ou pus nas fezes, tá? E se ele tenta, de forma, né, assim, geral, avaliar, por exemplo, né, um paciente com uma diarreia, o que está acontecendo? Qual a duração do episódio, né? Quanto tempo está durando isso? Tem algo específico, né, de algum subtipo de paciente, algum grupo populacional, algum tipo realmente específico, alguma etiologia, alguma comorbidade associada, que eu posso pensar mais, né, alguma gravidade maior, né? É um paciente, por exemplo, que está com HIV não tratado, né, realmente com CD4 muito baixo, pensar em outras etiologias para esse paciente, tá? É um paciente idoso, cheio de comorbidades, qual a gravidade desse quadro? Tá? Uma diarreia aguda, moderada, como seria isso? É grave, né? Isso é interessante. Tem um componente inflamatório exudativo, né? O componente de uma doença inflamatória intestinal está exacerbado ou não, né? Tem algum componente infeccioso, né? Qual o possível agente etiológico? Então logo de cara tem que pensar nisso. Toda vez que eu penso em diarreia, tem que pensar qual a duração? Tem mais que 10 dias, menos que isso? Faz mais que 6 vezes por dia, né? Tem aí realmente alguma doença, alguma comorbidade associada? Qual gravidade? Tá inflamando? Tá estudando aí? Qual agente etiológico? Então tenta avaliar isso, porque eu vou pensar nisso aqui nos exames e também na minha conduta terapêutica.
Olha, de uma forma geral, isso aqui é uma avaliação bem... a gente utiliza muito na pediatria, né? Também, claro, no óbvio também, mas a gente já pensa muito na utilização disso aqui em relação à desidratação, né? Então, olha só, quero avaliar se o paciente está alerta, né? Se está muito irritado, comatoso, como é que estão os olhos, lágrimas estão presentes ou não, sinal da pega, né? Pulso. Tudo que vai avaliar, na verdade, se tem ou não sinais de desidratação. Tá? A gente usa muito isso na pediatria, no paciente idoso também, tá certo? Mas tem algo muito importante que cai na prova, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Isso é fundamental, né? Prepara o print aí logo em breve. É isso aqui cai na prova com certeza, né? Quais são os sinais de gravidade? Como é que você sabe que tem ali a classificação de diarreia grave, tem desidratação? Eu tenho que pensar o seguinte, neste caso clínico, nessa minha questão, eu tenho algum sinal de gravidade, que existe internação para esse paciente? O que está acontecendo aqui nesse paciente? Então, logo de cara, por exemplo, hipovolemia, né? Uma desidratação moderada grave, tá? Sinais de toxemia, que o paciente chega toxemiado naquela questão, né? No seu pronto-socorro, inclusive. Tem sangue nas fezes, tem muco, tem pus, né? Olha que interessante, mais que 6 evacuações nas 24 horas, tá? O que é interessante que aumenta muito a chance de quê? Desidratação, de subeletrolítico para esse paciente, tá? Mais que 6 vezes por dia. A duração já passou de uma semana, não resolveu? Tem uma dor abdominal severa, é um paciente idoso, imunocomprometido? Galera, é o seguinte, pegou a questão, avalia, é diarreia aguda, ok. Qual o principal mecanismo patológico nesse caso, tá? Tem algum componente de gravidade, algum sinal que, né, já chama uma aflição, eu tenho que resolver isso? Então já pensa aqui, pera aí, talvez eu tenha que pedir exame para esse paciente aqui, tá? Você sempre está fazendo do paciente com diarreia? O que vocês acham? Você pedir exame? Né? Qual seria o melhor tratamento se houvesse, então, um sinal de gravidade? Vamos entender isso? Vamos lá! Porque olha só, o diagnóstico que habitualmente é desnecessário qualquer exame investigativo. Falei pra vocês, né? Diarreia aguda, por exemplo, é o quê? Até 14 dias, geralmente se resolve sozinha ali, aquela diarreia, se resolve sozinha, né? Mas, de uma forma geral, não ficar pedindo exame. Mas quando a gente precisa, logo de cara, é ideal a gente já pensar no hemograma, na função renal, nos eletrólitos, no PCR, para poder já avaliar o quê? Tem leucocitose? Tem algum sinal de infecção mesmo do paciente? Tem algum estudo eletrolítico? Já tem insuficiência renal? Olha no hemograma também, que nós comentamos no instante, anemia, né? Uma trombocitopenia, anemia hemolítica urêmica, você já vai associando aí detalhes para esse caso, tá? Mas claro que de uma forma geral a gente não precisa de nenhum exame, tá? Porque nós até comentamos que tem muito como o quê? Vírus, né? Levando a diarreia. E eu posso pedir também alguns casos específicos, tá? Então leucócito nas fezes, sangue nas fezes, quando eu acho que tem algum componente aí inflamatório, desabsortivo para esse paciente. Posso pedir coprocultura para gente avaliar ali. Opa, estou com diarreia, não está se resolvendo ali. Quero ver qual é esse agente etiológico, tá? Aqui vem calprotectina fecal. E aí, para que serve isso? Quando eu peço isso, hein? Olha só, quando eu suspeito que quero afastar aí, né, uma doença inflamatória intestinal. Se estiver muito baixo, né, abaixo de 50, deve estar afastado mesmo essa doença inflamatória intestinal. Opa, está acima de 200, já começa a pensar muito aí na possível exacerbação de doença inflamatória intestinal. Claro que não é patognomônico, mas está bem associado à alteração inflamatória dessa mucosa. Tá? Parasitolose de fezes, nós comentamos, não é tão comum assim, mas pode acontecer, né, de parasitas, né, protozoários, serem aí causas realmente de diarreia aguda, tá? É geralmente um quadro mais crônico. E toxinas A e B, porque, galera? E aí, o que vocês acham? Tá? Pensando aí na política membranosa, já fala um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Ali na frente, tá certo? Então, com base nisso, nosso tratamento geralmente é um quadro mais autolimitado de uma forma geral, tá? Nenhuma medida terapêutica específica, né, é usada na maioria dos casos, tá? É muito mais terapia de suporte, né, hidratação. Eu vou decidir, peraí, hidratação oral ou venoso, parenteral? De acordo com o quê? De acordo com sinais de desidratação desse paciente, de acordo com a minha avaliação clínica lá no pronto-socorro, se ele está desidratado ou não, se ele tolera ou não, tá? A gente fala muito isso na pediatria, né? Então, assim, sempre tentar estimular essa via oral, esse trato gastrointestinal, sempre que possível. Na impossibilidade, no caso mais grave, desidratação grave, moderada grave, né, com estudo eletrolítico, vai lá para o pronto-socorro, é venoso mesmo, tá? Eu sempre quero avaliar, então, a necessidade de observação, internação hospitalar, com certeza, tá? Então, olha só, tem que sempre lembrar da dieta para esse paciente, né? É um caso, por exemplo, que temos que evitar então, alimento gorduroso, tem paciente que pode fazer intolerância parcial, temporária ali, a lactose, inclusive, vale a pena suspender, tá? Alguns alimentos com base em leite e derivados, isso é interessante, né? Evitar que os alimentos demoram muito para serem absorvidos, então priorizar para um carboidrato de absorção mais simples, mais rápida, tá? E a gente pode utilizar a mão aí, a gente vê muito isso nas provas, tá? Além dos sintomáticos, né? Analgésico, né? Antitérmico, né? Antiemético, também pode acontecer utilizar antissecretor e probiótico. E aí, como a gente utiliza isso, tá? Vamos começar aqui, antissecretor, é bem controverso, tá? Porque tem que ter uma certeza maior que não tem nenhum componente infeccioso, né? Um componente invasivo, inflamatório, exudativo. Então é interessante isso, tá? E está contraindicado, então, como eu falei aqui, ó, a diarreia invasiva, não deve ser usado, não tem essa certeza. Então olha só, por quê? Porque vai diminuir a motilidade gastrointestinal, tá? Ele pode parar essa motilidade gastrointestinal. Como, por exemplo, a aloperamida, né? Quando a gente tem uma certeza maior que não há, então, nenhuma evidência de componente invasivo, aí sim pode utilizar com mais segurança, tá? Esses casos. Por exemplo, mesmo quadro intestino irritável, a gente usa muitas vezes na descompensação, o paciente está com diarreia, está estressado, está com diarreia, tá? Está sem nenhum componente inflamatório. Então a gente pode utilizar a loperamida 2 mg a cada evacuação, tá? No total tem 16 mg por dia.
Outra medicação que é antissecretor, vai diminuir a quantidade de água dessas fezes, tá? Não tanto até a motilidade, é a racecadotrila, 100 mg aí até 3 vezes por dia. Tá certo? E os probióticos? Ó, o probiótico é muito utilizado hoje em dia na prática médica, né? Inclusive aqui com a gente na questão da diarreia aguda, mas tá mais indicado principalmente quando você tem o quê? A diarreia associada com os antibióticos. Porque a gente sabe que tem uma disbiose, aquela balança entre as bactérias patogênicas, né? Elas estão no nosso intestino. Opa, peraí, teve um quadro ali, essa balança não tá legal. Então, nesse caso, tem uma disbiose, ela tem muito mais resposta, né, ao uso do probiótico, tá? E também a diarreia em crianças. Deixa os pacientes aí. E antibiótico? Como é que deve usar antibiótico? Então, olha só, tem que ser empírico, tá? Na suspeita de uma diarreia infecciosa, invasiva, tá? Desabsortiva ali também, quando tem um componente às vezes associado com um quadro também infeccioso junto, tá certo? Aí eu tenho que pensar realmente no quadro de uso de antibiótico, tá? Tem que ser empírico. Toda vez que eu pensar em, né, tiver qualquer sinal de gravidade, eu começo então com uma hidratação, peço meus exames laboratoriais, tá? Você pode pedir alguns exames de fezes, como nós já comentamos ali, tá? Já tenho que entrar com antibiótico empiricamente. E quando a gente pensa que o quadro mais comum é por E. coli, então gram negativo, então o principal realmente antibiótico é sim ciprofloxacino 500 de 12 em 12, tá? Outras opções, tem ali o Bactrim, né? O famoso sulfamethoxazol aí, trimetopina, né, de 800 por 160 também 2 vezes. E tem outras alternativas, né? Diarreia do viajante, por exemplo, macrolídeo, tem quinolona, mas não é o mais comum, né? Não é, galerinha. Mas comum é o quê? Ciprofloxacino mesmo, 500 de 12 em 12. Tá certo? Tem algo aqui agora que cai sempre na prova. Vira e mexe, quase todas as questões que eu via, pra deixar pra vocês, tinha questão sobre isso. Então, detalhe, tem que estudar essa parte aí. Não tem jeito, tá? Cai com certeza na prova. Uma questão, com certeza você vai encontrar no ano que vem, não tem dúvida. Tá certo? Então vem aqui comigo, vem aqui olhar. Vamos lá, isso aqui cai com certeza na prova, gente. O famoso Clostridium difficile. Tá, mudou o nome aí, né, recente, era falamos Clostridium, é isso? O que seria isso, Clostridioides, né? É uma bactéria anaeróbia, né, gram-positiva, formadora de toxinas. Então, olha só, grave, tá? Então não pode esquecer isso. Tem uma associação muito grande com o quê? Com antibiótico, com o uso dos antibióticos. Então a questão vai começar bem assim, já tô até vendo a questão, né? Tô até vendo já. Paciente, né, tava tratando tal coisa, né, uma pneumonia, uma samielite, né, começou a utilizar antibiótico tal, após isso teve diarreia. Opa, já pensa, já começa a gritar já aí pra você que pode ser o Clostridioides difficile. Tá certo? Então, porque olha só, quais são os principais antibióticos, né? Que podem ter associação com isso? Clindamicina, cefalosporina, aminoglicosídeo, quinolona, tá certo? Você pode ter algumas possibilidades, desde um portador totalmente assintomático, que não tem nenhuma repercussão, você encontrou ali, né, no exame, não tá fazendo nada, não tá fazendo nenhum estrago com esse paciente, totalmente portador assintomático, que tá na nossa microbiota intestinal, tá certo? Então não faz diagnóstico da doença, depois eu falar sobre isso, de colite pseudomembranosa, tá apenas um portador assintomático de Clostridioides difficile, tá certo? Pode levar uma diarreia e colite associada a isso, tá? Pode levar também a uma colite pseudomembranosa e algo mais grave, que é a colite fulminante. Você tem que ver que tem várias apresentações, né, pela infecção pelo Clostridioides difficile, tá? E geralmente, então, mais uma vez, associada ao uso de antibióticos. E olha só, qual quadro clínico? É bem diverso, né? Porque pode ter várias apresentações. Desde uma diarreia, dor, distensão abdominal, febre, hipovolemia, tá? Até mesmo complicando com quadro grave, colite fulminante, choque, hipotensão, hígado metabólico, tá? Megacólon, inclusive, tá? Então tem uma variedade de apresentação desse paciente, mas lembrando sempre disso, é algo que pode ser grave, né? Que pode complicar, que pode levar a uma colite fulminante, inclusive. Tá? Então, com isso, nós temos alguns critérios de gravidade, né? Então, olha só, já pensar na colite pseudomembranosa, tá? A gente vê logo de cara assim, ó, pode ter leucocitose, quando a creatina está acima de 1,5, tá? Pode ter uma colite fulminante. E como que faz o diagnóstico dessa colite pseudomembranosa, tá? Você tem, por exemplo, o que é mais comum, que a gente utiliza muito na prática, é a pesquisa de toxinas, A e B nas fezes. Vai lá, né, pesquisar toxina já produzida realmente por essas bactérias, tá? Mas também eu posso ter outras possibilidades, porque é mais demorado, mais difícil. A detecção do antígeno, tá, por PCR, e também cultura, né, dessas fezes. Mas é mais demorado, como já falei pra vocês, tá? Mas, se vier negativo toxina IB, afasta? Não, não afasta. Se tem uma possibilidade, eu penso realmente no diagnóstico, eu tenho ali uma suspeita forte, não vai afastar nessa toxina IB e é negativo. O ideal é repetir com outro exame, como, por exemplo, a detecção de antígeno fecal. Nesses casos aí, pensando aí no PCR, pra Clostridioides difficile, tá? E o tratamento? O que vocês acham, né? O tratamento realmente, no caso não graves, né? Principalmente metronidazol ou vancomicina via oral. Isso é importante, é via oral o tratamento do quadro paciente não grave. E se complicar, né? E como que é a apresentação dela, por exemplo, na colonoscopia? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como pode apresentar colite pseudomembranosa. Olha essas placas amareladas, tá vendo? Olha esse componente todo inflamado, toda a formação dessas placas aderentes, amareladas, espessadas, tá? Essas pseudomembranas que a gente fala, tá? Começar, inclusive, isso nas fezes desse paciente. E se o paciente tem um quadro, né, mais grave, e aí? Então, olha só, então vamos rever aqui com a gente, tá? Então, quais são as doses que vira e mexe, eles perguntam. Olha só, é danados, né? Então, metronidazol, 500 de 8 em 8 por 10 dias. A vancomicina, 125 mg via oral, de 6 em 6 por 10 dias. Não tem no Brasil essa apresentação. A gente tem que realmente pegar ali, né, o que seria do frasco ampola, tá? Pegar e diluir, fazer isso pra via oral, tá certo? E também a outra possibilidade, né, de tratamento. Mas o que mais fica aqui na doença não grave é o metronidazol e a vancomicina, tá? E também, se for um paciente com colite fulminante, um caso grave com realmente clostridioides, aí vem a vancomicina associado aí ao metronidazol EV. Aqui já muda, porque tem caso grave, tem colite, né? Pode ter um megacólon, inclusive, por conta disso, infeccioso, tá? Pode ter, inclusive, levar uma cirurgia para esse paciente de forma mais grave. Então vem aqui comigo, vem aqui pertinho.
Olha só, então toda vez lá na prova é uma questão dessa, com certeza, tá? Sobre colite de pessoas membranosas, sobre clostridioides. Então o ponto da questão é perceber que o paciente estava tratando alguma coisa, usando antibiótico e começou com diarreia, tá? Eu tenho que entender então essa repercussão, se esse caso é grave ou não, se tem esse componente aí, né, infeccioso, desabsortivo, né, inflamatório ou não, o que está acontecendo com aquele paciente, né? Para entender que geralmente tem um componente o quê? Exudativo, inflamatório, tá agredindo essa mucosa. Isso é importante para vocês, tá certo? Mas pode ter um quadro mais leve ou até mesmo um quadro muito mais grave. Pode ter dor abdominal, pode ter diarreia, pode ter vômito, pode ter febre, mas também pode evoluir para um quadro mais grave, com até mesmo um colite fulminante, tá? Com hídro metabólico, inclusive, né, com essa parada, com megacolo, lembra sempre disso, tá? E a principal forma para poder avaliar isso aí, esse clostridioides, é sim a são as toxinas A e B, tá? Mas nem sempre virão positivas aí. Pode acontecer de não vir, tá? Por isso também é importante lembrar que existem outras possibilidades, como detecção do próprio, né, realmente do próprio PCR, inclusive, ou até mesmo cultura para esse paciente, tá? O tratamento ele é oral nos casos não graves, né? Metronidazol, vancomicina, mas se já tem um quadro mais grave ou pancolite, pode até fazer associação, tá? Com a vanco aí, metronidazol venoso, tá certo? Vanco oral aí, metronidazol, tá certo? Então vem aqui comigo. E aí é o seguinte, eu pergunto pra vocês, tá? E aí, chegou um paciente pra você com diarreia aguda, pra ser atendido por você lá no pronto-socorro, ou chegou uma questão sobre isso lá pra vocês na prova. E aí, você sabe o que fazer? Ficou com dúvida? Manda lá pra mim na plataforma, que eu vou com certeza responder pra vocês, tá? Vai ter um monte de questão depois que eu gravei também pra vocês, uma RQ só de um monte de questão, pra vocês tirarem também um pouco de dúvidas e sedimentar esse conteúdo, tá certo? Aguardo vocês nas próximas aulas. Bora então falar um pouquinho de diarreia, a parte inicial de definição e classificação. Então, o que seria diarreia? Qual a definição, né? Diarreia é um sinal de sintoma clínico e o volume seria então osmótica, secretária e crônica acima então de 4 semanas, que é o nosso tema da nossa aula, tá? E também em relação à etiologia, pode ser infecciosa e não infecciosa. Então, essa é a principal classificação em relação à diarreia como um todo. Daqui eu falo um pouquinho da crônica logo breve. Então, olha só, vamos relembrar um pouquinho da fisiopatologia da diarreia como um todo pra gente, tá? Então, ela pode ser osmótica, ou seja, quando acontece isso? Quando tem uma substância osmoticamente ativa, ou seja, aquela substância que não vai ser absorvida pelo trato gastrointestinal, vai passar ileso até chegar ali, né, no cólon, tá certo? E com isso, né, vai ter um efeito osmótico importante, vai